Então, cara, eu vou deixar vocês começarem falando da primeira escolha, sendo bem honesto, porque eu já tô até Você meio. está cansado, É, saturado. assim, cara, eu acho que eu já utilizei todos os argumentos, pesquisas estatísticas possíveis e imagináveis para poder. Não é nem assim, é justificar, mas é mostrar o caminho que o time está tentando seguir, por que não esse terror todo, mas enfim, comecem falando vocês aí, depois eu finalizo sobre o Bijan. Cara, para começar aqui, acho que o pessoal pode alegar que a gente tinha outras opções, né? O Carter, o próprio Gonzalez, enfim, mas é, o Arthur Smith, ele é um cara que como a gente comenta muito no off, ele tá remando contra a maré. Enquanto muita gente tá procurando fazer um jogo de passe, ele tá tentando estabelecer um jogo corrido muito forte. E, cara, o Bijan é o que a gente falou, ele não é só um baita corredor, assim, ele é uma arma de pass catcher, é um cara que vai chamar muita atenção. Então, tipo, ele vai chegar assim para trazer muita variedade pelo ataque. O próprio, se eu não me engano, Arthur Smith, na própria quinta-feira, ou na sexta de manhã, não lembro agora, ele deu uma entrevista que ele falou que ele vê o Bijan como uma arma para ser usada de diferentes formas. Foi na quinta Então, noite mesmo, cara, depois do dia 1 que então, terminou, foi na própria quinta. ele é o que eu até debati em alguns grupos, que o Bijan não vai ter vezes que é capaz de a gente ver ele alinhando até como um wide receiver, não duvido. O que deu a entender vai ter momentos que o Aldir vai estar ali no backfield e o Bijan alinhado, provavelmente vindo do slot, acredito eu, mas enfim. Cara, ele é um jogador completo, a gente já falou, acho que quando a gente falou dos running backs, ele é um talento geracional, acho que da posição. É uma palavra muito chata de falar, mas acho que até se comparar com o Saquon Barkley, é um cara que que chama muita atenção, que é muito diferente. E, enfim, acho que é um cara que vem para somar nesse ataque. Acho que é a peça que tanto o Fontenot quanto o Arthur Smith estão falando pro Reader, ó, esse é seu ano, a gente tá te dando tudo que a gente pode, talvez, falta um wide receiver 2, 3, mas, cara, você tem um bom tight end, tem um segundo tight end que pode ajudar bem, você tem o Drake London, você tem o Bijan, tem o Aldir e até o próprio Patterson. Então, assim, cara, ele tem armas para trabalhar e se tornar um bom quarterback, mas, enfim, acho que o Bijan é um cara que vai chegar para dar esse desafogo tanto no jogo corrido e principalmente, assim, é necessário ter um cara como ele, ou, igual a gente falou, um outro running back, porque a gente corre muito com a bola. Então, se a gente não pode também colocar o Bijan para correr 30 vezes. Então, a galera tem que entender assim: a gente tinha o Aldir e agora tem um running back que é o nosso running back 1, não tem como dizer que não. Mas, cara, a gente não pode colocar o cara para correr 30 vezes por jogo. Então, eu gostei, assim, cara. Na hora eu esperava até um defensor também. A gente tava aqui na live, mas eu falei, pô, vai Bijan, porque, cara, acho que os Falcons hoje, se tem um lado da bola que os Falcons podem ganhar mais jogos do que nos detalhes, acho que é no ataque. Então o Bijan vem para complementar esse lado do time. Cara, então, antes de falar do Bijan, acho que o que mais pesou também para a torcida dos Falcons foi o fato do tanto o Christian Gonzalez, né, o cornerback de Oregon, quanto o Jalen Carter, né, o defensive lineman de Georgia, os dois estarem na board ainda, né? Então acho que os torcedores pediam muito por defesa e pô, o Jalen Carter pode ser tranquilamente o melhor jogador do draft aí, né? Se não os problemas da extracampo não passarem para o profissional também. Enfim, então eu acho que isso pesou muito para o pessoal falar mal do Bijan, além da posição do running back. Mas eu acho que tá, assim, sinceramente, eu como torcedor da Atlanta Falcons, eu já machuquei bastante a ponto de não levantar muita esperança, mas cara, nesse momento a gente tem que pensar que o Bijan, ele tem tudo para levar assim nosso ataque para outro nível, sabe? Eu acho que o Arthur Smith com o Aldir, ele já conseguiu botar uma temporada de 1.000 jardas, não tirando mérito do Aldir, mas bem ou mal ele foi uma escolha de quinta rodada, entendeu? Não era super falado no processo e o Arthur Smith conseguiu fazer com que ele corresse muito bem, produzisse bem, tivesse uma média de jardas por carregada muito boa. Então, imagina com o Bijan Robinson, tipo assim, o pessoal fala muito, desde o Saquon, mas tem gente que fala que ele é o melhor prospecto de running back desde o Adrian Peterson, entendeu? Em 2007. E não sei se o pessoal conhece o Pro Football Focus, volta e meia eu faço uma referência a eles aqui, desde 2014 que eles avaliam o futebol americano universitário. E a maior nota de running back que eles deram até hoje foi para o Bijan Robinson, não foi para o Saquon, não foi para o Derrick Henry, não foi para o Leonard Fournette, que saiu na 4, não foi para o Christian McCaffrey, não foi para o Ezekiel Elliott. Foi para o Bijan Robinson e, cara, tipo assim, eu sei que
o pessoal olha e fala, pô, o running back na primeira rodada tem que sair tarde e tal. Mas, assim, os running back que a gente viu nos últimos anos saindo tarde foram Josh Jacobs, Najee Harris e o próprio Clyde Edwards-Helaire. Então, o Bijan está muito acima do nível desses caras como prospecto. Não estou nem falando questão de carreira na NFL. Entrando na liga, cara, então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. E se o Allgeier, como running back principal, já conseguiu produzir tudo que ele produziu, imagina quando aliviar a pressão dele, quando as defesas já vão estar cansadas de defender a corrida, e aí vem o Allgeier com todo o poder dele, entendeu? Que ele também é super forte, né? E, cara, sinceramente, eu acho que o Arthur Smith, ele tem o pessoal usa muito isso como meme, mas eu acredito de verdade que o Arthur Smith tem um plano para esse time. E, cara, se der errado, assim, é aquele outro meme também, né? Nem dói mais, cara. Já não tem mais nada aqui para... A gente já sofreu tanto, mas eu de verdade acredito que o time vai melhorar bastante esse ano. Eu acho que, cara, com o ataque que a gente tinha ano passado, que não era nada demais, assim, com o Kyle Pitts machucado no final do ano, a gente já conseguiu 7 vitórias, cara. Então, tipo assim, o pessoal esquece, mas o 49ers, que chegou na final da Conferência Nacional, né, perdeu pra gente na temporada regular. E perdeu, assim, num jogo... Com o Mariota. Com o Mariota no jogo que a gente jogou. Foi o único jogo decente do Mariota como passador nos 17 jogos, nos 14, né, nos 13, caso, foi esse. Não foi uma vitória, assim, qualquer, que foi sorte no final do foi uma vitória com propriedade. Então, assim, eu de verdade acredito que o time tem muito a melhorar. Eu acho que na free agency a gente já, assim, melhorou a defesa de uma maneira muito boa, assim. Eu acho que, assim, na minha opinião, né? Eu acho que com exceção da posição de linebacker, a gente está bem seguro em todos os grupos ali. Então, eu acredito de verdade que o time vai ser muito melhor esse ano. Eu acho muito possível a gente chegar a 10 vitórias, só como o Johnny falou, tá tudo dependendo do Reader agora. Porque tudo que tinha para fazer em volta dele, o time fez. Trouxe um quarterback reserva mais experiente para poder, né, ser o mentor, por assim dizer, do Reader, né? Em vez de draftar um QB calouro e botar no roster para fazer pressão. Eu acho que, tipo assim, tudo agora só depende do Reader, porque o time está montado. A gente está falando aqui do Bijan, mas já meio que fazendo uma transição para uma segunda escolha. Foi linha ofensiva também. E até quando a gente fez o nosso mock draft, né? Nas minhas escolhas lá, eu peguei linha ofensiva na 7ª rodada. Depois eu meio que comentei aqui que eu me arrependi, que, cara, a necessidade de linha ofensiva era muito grande. E eu acho que a gente fez um bom trabalho com o Bergeron na 38. Eu, particularmente, acredito que não era necessário trocar para subir, para pegar ele. Mas isso já é outra discussão. Com certeza eles tinham alguma informação ali que a gente não tem. Então não adianta ficar muito especulando que o trade-up foi ruim. Eles queriam garantir aquele jogador e eu acho isso importante. E em quem o pessoal confia, o elenco basicamente quase todo foi o Fontenot que draftou ou assinou. São poucos jogadores assim que sobraram da gestão antiga. Eu acho que é o Mykal Walker, assim, o Jalen Hawkins, mas não tem mais muitos jogadores, o né, Grady Jarrett, da gestão de Dimitrov. Então, eu acho de verdade que o Fontenot e o Arthur Smith estão montando o time com a cara deles ali. Mas, assim, essa temporada também é para se provar, porque se vier uma temporada desse ano de 4, 5 vitórias, aí já começa a engrossar. Eu não sei se eles conseguem garantir o emprego ainda mais um ano. Essa temporada realmente é aquela. Agora teve o cap space, teve o draft, teve tudo. Vamos realmente ver qual vai ser, cara. E o Bijan, cara, não tem muito o que falar, cara. O cara é sensacional. O pessoal que tá aí reclamando, running back, cara, vai assistir uns 2, 3 jogos dele em Texas, por favor. De verdade, porque, tipo assim, o pessoal gosta de falar, mas o pessoal nem acompanha o futebol americano universitário, só vai ver a posição do... Então, tipo assim, não tô falando que são todos, mas com certeza tem essa galera, então vai ver, cara, vai ver quem seu time foi buscar no draft, cara, ver se não acha especial, tudo bem, é running back, mas eu acho que, tipo assim, chegou num consenso que o running back não devia ser draftado tão alto na primeira rodada, tudo mais, e isso eu já falei aqui que isso tem fundamento, sim, mas acho que o pessoal parou de estudar o porquê disso, só aceitou como verdade absoluta e fica repetindo. Cara, não é bem assim que funciona, cara. Tem muitas nuances.
não é o preto no branco, tem infinitos tons de cinza aí no meio, então vai ver, cara, vai correr atrás, ver o que seu time draftou, porque realmente, cara, eu acredito que o Falcons nesse draft melhorou. Eu acho que na free agency a gente conseguiu valor bom, eu não acho que a gente teve um overpay absurdo por nenhum jogador, eu acho que a gente foi constante. Teria feito algumas coisas diferentes, óbvio que teria feito diferente, mas, cara, como você do Fortunato tem um entendimento de futebol americano muito maior que o meu, e eu confio nele para fazer um bom trabalho e continuar melhorando esse time. E, pô, 2023 e 2024, então, cara, se a gente não for para os playoffs na outra temporada sem ser essa agora, eu realmente vou ficar surpreso, cara. Cara, não vou comentar muito sobre o Bijan, porque, enfim, já falou muito sobre o jogador em si, e eu vou tentar não me estender tanto no discurso aqui, né? Eu entendo todo esse papo do valor posicional, o Thiagão comentou muito bem sobre isso, eu acho que as pessoas ficaram com preguiça de buscar exceções à regra e simplesmente tomaram isso como verdade absoluta. Cara, do jeito que a board se desenhou, com os dois principais edges saindo, com o Witherspoon já tendo saído, o Gonzalez já falando, né? Era um jogador que eu escolheria na frente do Bijan, porém a liga não valorizava ele tanto quanto a gente, os analistas, né? E os torcedores, tanto é que ele saiu na metade do dia 1. E assim, cara, hoje, né, tô dando spoiler aqui, nessa semana vai sair um vídeo que eu gravei com um analista gringo que cobre os Falcons e ele entende muito, muito de NFL. E ele falou uma coisa que, para mim, é o que resume: os Falcons não podiam se dar o luxo de errar nessa escolha 8. Ela ia impactar muito o projeto do Fontenot e do Arthur Smith, principalmente agora, porque quando eles draftaram o Kyle Pitts, quando eles draftaram o Drake London, eles não precisavam de impacto para aquele ano, porque o time estava um roster muito fraco, por conta do salary cap, estava ajustando o elenco. Esse ano o time já está redondinho para poder brigar por uma vaga de playoffs. Nem que seja não ganhar a divisão, pela 7ª, pela 6ª vaga ali da conferência. Então eles precisavam de alguém que trouxesse esse impacto imediato. Cara, a linha defensiva, eu citei aqui, não vou citar de novo, já tá com 9 nomes, 10 agora que a gente draftou um na 3ª rodada. Então, assim, não cabia mais gente. E assim, cara, eu até puxei aqui, os Falcons foram o time que mais correu em 2022, foram 559 tentativas de corrida, isso que teve muito scramble do Mariota, então reduzindo esses scrambles, talvez esse número até aumente um pouco. E assim, cara, dessas 560, não tem como o Algier ter 300, 350 e o Patterson ter 200, 210. Cara, o Patterson não aguenta correr mais que 5 ou 6 vezes por jogo mais. Eu deixaria ele só como retornador a partir de antes, talvez tendo 4, 5 carregados por jogo no máximo. O Algier é um cara muito bom, mas não é um cara que pode fazer aquela big play a todo momento, ele é um cara que vai ganhar jardas constantemente, e é um cara que você não quer desgastar ele nos seus 2, 3 primeiros anos para sofrer com lesão, e mesmo que seja uma lesão esporádica, se ele torce o tornozelo e fica 3 semanas fora, só terminar aqui, Thiagão, e fica 3 semanas fora, cara, você vai fazer o quê? Você vai correr com quem? Você poderia ter draftado depois ou pegado na free agency, mas assim, se o seu esquema tático é a corrida, para mim, assim, não faz sentido você ter essa preguiça de pensar que o seu esquema tático sendo a corrida, você vai pegar o melhor corredor disponível, que é um cara que, acho que dos últimos 15 anos, falando até do Adrian Peterson, tá no top 3 ali, ele, Peterson, o Peterson, ele e Barkley, e aí a segunda colocação vai na sua escolha, sabe? Então, enfim, mas fala aí, Thiago. E, mano, tipo assim, o pessoal fala, eu sou, já falei aqui várias vezes, o pessoal sabe, cara, eu gosto muito do Algier. Mas não é porque eu sei um Algier no elenco que isso vai te impedir de pegar o Bijan Robinson. Eu acho que o pessoal, tipo, tem um Algier. Assim como a gente tem o Drake London, não impede de pegar um wide receiver ano que vem, por exemplo. Exatamente. Tipo assim, cara, é preguiça. Tipo, é o tipo de coisa que atrasa o crescimento da franquia. Eu acho que, tipo assim, você ser bom numa posição e querer reforçar essa posição não tem nada de errado, cara. Por isso, tipo, a gente tem o AJ Terrell e o Okuda. Mas muita gente tá pedindo pro Christian Gonzalez. Não é porque a gente não confia no Okuda, porque nunca é demais ter jogadores bons assim, cara. E eu acho que essa mentalidade de melhor jogador disponível do Smith com o Fontenot, principalmente na primeira rodada, eu acho que nas outras eles já vão um pouco mais por posição, mas na primeira rodada, cara, eles não têm medo de falar, a gente acredita que esse é o melhor jogador disponível e vai ser isso. Tudo bem, tinha o Carter e tal, mas não vamos botar o Carter na discussão por questão de problema extracampo. O Bijan, cara, ele era, assim,
de quase todos os analistas que eu vi, botava o Bijan não só como o melhor running back da classe, porque acredito que já teve analista que botou ele como segundo melhor running back. Né? Mas a maioria esmagadora botava ele como um blue chip, que é tipo assim, é aquele jogador que não tem erro, cara. E eu acho que assim, né, já batendo na madeira aqui, cara, eu acho que tirando lesão, cara, nada impede o Bijan aí de ser um corredor de cara, o pessoal falando 1.800, 1.900 jardas, cara. É possível, sim. Fora já eu não digo nem como calor. O pessoal já quer falar como calor. Calma, sim. Não. Mas, assim, eu acho que tá muito dentro das possibilidades. Então, cara... E, enfim, a questão do segundo contrato de running back já é outra discussão, mas falando agora para os próximos 4 anos, eu estou bem satisfeito tendo Bijan Robinson e Tyler Algier no elenco. Então, cara, de verdade. Também agradecer ao Luiz que está interagindo aqui com a gente. Luiz, eu já vou responder aí, só vou terminar o raciocínio. Cara, assim, você pode ter o Bijan por 6 anos, né, ativando o 5º ano e colocando uma franchise tag nele. Eu já falei que para mim draftar é bem diferente de renovar com o running back. Mas enfim, cara, acho que tendo um jogador do nível do Bijan por 6 anos é algo que vale. E aí, você pode vir com o valor posicional, que o Bijan já chega sendo um running back top 10 mais bem pagos da liga. Beleza, cara, eu entendo isso. Só que eu acho que para a realidade dos Falcons, pro elenco que os Falcons entraram nesse draft, acho que com o elenco mais pronto que eu já vi de todas as temporadas. E tipo assim, quais eram as necessidades? Um running back, um left guard. Tinha gente que queria Ed, mas não era necessidade, o elenco já estava inchado nessa área do time, por mais que precisava de um Ed 1, em número de pessoas já estava relativamente inchado, e com a saída do Hayward um pouquinho antes do draft, um corner acabou virando uma necessidade. Todas essas escolhas foram feitas, só que a ordem com quais elas foram feitas que as pessoas não concordaram com isso. Só que assim, se você, por exemplo, pulando um pouquinho na frente, mas o Clark Phillips, que foi um corner na 4ª rodada, se ele virar um excelente jogador, adivinha só, daqui 5 anos você vai ter que pagar 20 milhões, 25 milhões para ele. Então, enfim, eu acho que a galera aqui do Brasil, e eu não culpo, por acabar ouvindo muito só os analistas que têm mais mídia, que têm mais influência, tanto aqui do Brasil quanto lá de fora, acaba adotando esse discurso e não tem um senso crítico próprio para poder analisar a escolha por si só. Sobre o Carter, eu acho que o extracampo é uma grandíssima red flag, ele pode ser processado criminalmente ainda pelo acidente. Então, cara, enfim, eu acho que a escolha do Bijan fez sentido, como eu disse, não era o meu primeiro prospecto que eu selecionaria, mas eu não vou ocupar esse regime, não acho uma pique ruim de maneira nenhuma. Não vou falar que foi uma pique nota A mais também, mas foi uma escolha boa na minha opinião.